Alinhamento de 3 pontos, área de um triângulo e reta no plano cartesiano, na forma geral, é o que veremos hoje com Anchieta. E por falar em cartesiano, é sempre bom lembrar que esse nome foi dado em homenagem a Descartes. O emprego do plano cartesiano permite determinar a posição de um ponto mediante um sistema de eixos perpendiculares entre si. Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos continuar com as nossas aulas de geometria analítica, não é isso? A gente começou na aula passada, geometria analítica, já comentamos para vocês que é um assunto importante que aparece com frequência nos grandes vestibulares. Né? Só na primeira aula, quer dizer, para quem perdeu ainda dá para acompanhar, né? Porque a gente comentou pouca coisa. Basicamente a fórmula que me dá a distância de 2 pontos no plano cartesiano. Quer dizer, já comentaram que geometria analítica vocês vão praticamente trabalhar com coordenadas, não é assim? Então, fórmula da distância de 2 pontos, coordenadas do ponto médio e baricentro de triângulo. E esse assunto vocês aprendem no 3º ano do colégio. Hoje a gente vai ver a importância de determinante na geometria analítica, matrizes, determinantes. Esse assunto vocês aprendem lá no 2º ano. Então a gente vai precisar recordar como calcular um determinante de 3ª ordem. Isso vai ser importante na geometria analítica. E alguma coisa de retas também a gente vai começar a falar para vocês hoje. Então vamos lá, vamos à aula de hoje. Então, o determinante na analítica, nós estamos no item 4 já. Então, o item 4 é o seguinte, condição de alinhamento de 3 pontos. Então, vocês têm novamente o plano cartesiano, está aqui os pontos A, B e C, as coordenadas tradicionais, x, a, y, a, ponto B, x, b, y, b, não é? O ponto C, x, c, y, c e assim por diante, está lá. Então, a gente aproveitou e a gente pode associar com uma formulinha da distância, a gente pode trabalhar com triângulos retângulos aqui. Ó. Então, nesse tracejado, eu marco esse triângulo, eu vou chamar de alfa, e esse aqui também vai ser alfa, afinal nós temos segmentos paralelos aqui, tá certo? Bom, o que a gente costuma fazer é o seguinte, quer dizer, este triângulo aqui, ó, este triângulo aqui, vocês vão notar que, de tal forma que um dos ângulos internos é 90 graus e o outro é alfa, ele vai ser semelhante a esse triângulo retângulo aqui. Então, se vocês trabalharem com semelhança, não é? Trabalhando com semelhança, a razão dos catetos, posso fazer a razão dos catetos, a razão das hipotenusas, a razão dos outros catetos, etc., isso vai dar uma constante. Então, trabalhando com semelhança, e além disso, colocando as medidas dos catetos em função das coordenadas, né? Então, este segmento aqui em função de coordenadas dos pontos, os catetos, hipotenusa, etc., vocês vão notar que a gente chega numa expressão, quer dizer, eu estou dando a dica para vocês de como demonstrar o que a gente vai chegar na forma importante que vocês vão memorizar. Então, usa a semelhança, vocês vão montar a proporção, não é? Multiplica em cruz, desenvolve, etc. Vocês vão perceber que a gente vai desenvolver uma expressão enorme. Essa expressão pode ser sintetizada na forma de um determinante, que é um assunto que vocês aprendem lá no 2º ano. Então, essa demonstração vocês encontram em livros de geometria analítica 3º ano, a demonstração do determinante. Então, voltando para cá, quer dizer, resumindo, claro, o nosso tempo é bastante escasso, não dá para a gente fazer todo esse comentário, mas esse, pelo menos uma dica para vocês de como fazer, eu coloquei. Pode trabalhar com semelhança, montar proporção, multiplicar em cruz, você chega numa expressão bastante grande. Essa expressão pode ser sintetizada na forma de um determinante. Então, a condição que vocês têm, está aqui resumindo, a condição A, B e C são colineares, estarão alinhados, quando? Quando o determinante for 0. Que determinante? Bom, um determinante de 3ª ordem. Então, vocês estão percebendo que nós temos 3 linhas e 3 colunas. E na primeira e na segunda coluna, vocês vão perceber que vai aparecer as coordenadas dos pontos que vocês estão trabalhando, olha só. Ponto A, coordenada x, a, y, a, coloquei na primeira linha. Ponto B, coordenada x, b, y, b, segunda linha. E ponto C, coordenada x, c, y, c, terceira linha. E finalmente, a última coluna vocês preenchem com o número 1. Então, isso que é importante vocês memorizarem. Condição de alinhamento de 3 pontos. Teria várias maneiras de fazer. Qual que é a ideal na geometria analítica? Qual que é? Vocês vão associar um determinante. Montam esse determinante e peguem esse determinante e igualem a 0. Essa é a condição importante, que é importante vocês guardarem. Então, voltando para cá, ó. Então, determinante de 3ª ordem, quer dizer, os pontos A, B e C estarão alinhados, serão colineares quando? Quando o determinante for 0. Que determinante? Um determinante aonde vocês associam as coordenadas dos pontos, olha só. Repetindo para vocês, na primeira linha vocês têm x, a, y, a, 1. Segunda linha, x, b, y, b, 1. Terceira linha, x, c, y, c, 1. Então, basta que esse determinante seja igual a 0. É uma condição que vocês têm na geometria analítica. Condição de quê? Condição de alinhamento de 3 pontos.
Então, o determinante na geometria analítica. Essa é uma aplicação importante. Determinante igual a zero, condição de alinhamento. Só outra aplicação importante de determinante, quer dizer, determinante inicialmente não tem nada a ver com a geometria analítica. Mas vocês estão percebendo como é que ele aparece. E é importante eu saber trabalhar. Então, o que eu vou querer que vocês recordem é o seguinte: como resolver um determinante de terceira ordem. De matrizes de determinantes é a única coisa que eu vou precisar na geometria analítica. Saber resolver um determinante de terceira ordem pode ser, por exemplo, usando a regra de Sarros. É isso. Bom, segundo determinante importante, ou uma outra aplicação importante de determinante, qual seria? No cálculo de área de triângulo. Acompanha só. Então está aqui, o item 5, área de um triângulo. Só dado um triângulo ABC, né? Então vocês têm as coordenadas tradicionais. O ponto A, x, A, y, A, o ponto B, x, B, y, B, o ponto C, x, C, y, C. Então, calcular a área de um triângulo, dadas as coordenadas, é muito fácil, desde que vocês se lembrem do determinante que a gente comentou para vocês. É claro, né? Eu poderia usar a fórmula da geometria plana, lembrando que a área de um triângulo, como é que eu posso calcular? Pode ser base vezes altura dividido por 2. Era só questão de calcular, por exemplo, a altura desse triângulo, porque a medida da base é fácil. Vocês sabem calcular o segmento BC a partir da fórmula da distância de 2 pontos que a gente já comentou. Foi a primeira coisa importante que a gente comentou. Então eu só precisaria calcular a altura. Calculando a altura desse triângulo, vocês fariam base vezes a altura dividido por 2. Isso me dá exatamente o valor da área. Agora, existe uma maneira, que a gente costuma dizer que acho que é até um pouco mais simples, embora vocês tenham o trabalho no cálculo do determinante de terceira ordem. Mas é só questão de calcular o determinante de terceira ordem, pegar em módulo e multiplicar por meio. Então a fórmula que vocês têm está aqui, ó. Área de um triângulo conhecido os vértices. Como é que eu faço? Quer dizer, as coordenadas dos vértices. Como é que vocês vão fazer? Como é que eu calculo? É a metade do módulo do determinante. Que determinante? Aquele determinante que a gente comentou há um tempinho atrás, na tela anterior. Lembram lá? Primeira linha, vocês colocam quem lá? XA, YA, 1. Segunda linha, XB, YB, 1. Terceira linha, XC, YC, 1. Aonde XA, YA, XB, YB, XC, YC são as coordenadas, respectivamente, dos pontos aqui. Então, na primeira linha, vocês notaram, eu coloco XA, YA. Olha só, XA, YA está aqui, completo com 1. Segunda linha, XB, YB, completo com 1. Terceira linha, XC, YC, completo com 1. Eu calculo esse determinante. Como calcular um determinante de terceira ordem? Lembram? Pode ser usando a regra de Sarros, o produto dos elementos da diagonal principal, diagonal secundária, troca o sinal, etc. Isso eu deixo para vocês recordarem. Calculo o determinante de terceira ordem. É claro que esse determinante pode dar um número positivo, negativo ou zero. Zero não pode ser, senão os pontos estariam alinhados. Positivo ou negativo. Dando positivo, nenhum problema. Dando negativo, a área não pode ser negativa. Por isso que vocês pegam o determinante em módulo. Calcula o determinante, pega em módulo, multiplica por meio, exatamente o valor da área. Então, voltando para cá, dando mais uma repassada para vocês, eu calculo o determinante, quer dizer, monto o determinante, vocês podem calcular usando a regra de Sarros, lembram lá? O produto dos elementos da diagonal principal, pega as paralelas, depois pega o produto dos elementos da diagonal secundária, pega as paralelas, etc. Quer dizer, calcular o determinante de terceira ordem, calculei. Pega em módulo, multiplica por meio, ou divide por 2, o número que der é exatamente a área do triângulo em unidade de área, tá certo? Bom, só na sequência, vamos ver então na sequência o que a gente vai ver. Acompanha só, na próxima tela. Então agora sim a gente vai começar a trabalhar com reta, que é um assunto bastante importante e que aparece com frequência nos exames. Quer dizer, se vocês forem analisar os grandes vestibulares, a maioria dos exercícios de analítica sempre vai começar, dada uma reta, dadas as retas R e S, dadas as retas R e T, determina, etc. Então sempre aparece reta. Então reta a gente vai começar agora. Então fiquem ligados para vocês entenderem, olha só. Então o item 6 é o seguinte, a reta no plano cartesiano, olha só. A reta no plano cartesiano. Só o primeiro tipo de equação de reta que é importante vocês guardarem é o seguinte, equação geral da reta. Então, é claro, lembrando lá da geometria plana, dois pontos distintos determinam uma reta, não é isso? Então, dados os pontos A e B, tradicionalmente coordenadas XA, YA, XB, YB. Eu coloco um outro ponto P aqui que ele vai estar variando, tá certo? Quer dizer, nós temos um ponto P de coordenada XY. Então, no caso, esses três pontos é evidente que pertencendo à reta R, eles estarão alinhados. Se eles estão alinhados, eles são colineares. Sendo colineares, não impõe aquela condição do primeiro determinante que a gente comentou para vocês. Olha só, olha o determinante aqui. Então, coordenadas dos pontos, eu monto o determinante,
de tal forma que os elementos são as coordenadas, olha só. Então eu vou começar colocando as coordenadas do ponto P, x, y1, olha só. Ponto P, coordenada x, y. Então, primeira linha, x, y1. O que mais? Coordenadas do ponto A, na ordem que vocês quiserem. Então, vou pegar o ponto A agora. xa, ya, 1. E, finalmente, coordenadas do ponto B, xb, yb1. Eu tenho que igualar a zero por quê? Porque eu estou impondo que condição? A condição dos pontos serem colineares. É claro que se eles são colineares, eles pertencem a uma mesma reta. E o que a gente quer determinar é exatamente a equação da reta. Então, a equação geral da reta, no caso. Se vocês desenvolverem este determinante usando a regra de Sarros, pode ser uma possibilidade, desenvolve, etc., vocês recaem numa equação do tipo A que multiplica x, mais B que multiplica y, mais C igual a zero. Então, essa é a equação geral. Vários exemplos simples para vocês. Equação geral de reta, equação do tipo x mais y mais 4 igual a zero. Isso é a equação geral. Então, voltando para cá, olha só. Equação geral da reta, a equação do tipo ax mais by mais c igual a zero. Então, vamos dar uma olhada agora rapidamente num exercício para vocês. Exercício da GV de São Paulo, olha só. Então, nós temos o plano cartesiano, tem a reta R e as informações que ele me dá. Um ponto que pertence a essa reta R. Qual que é? É o ponto de coordenadas 3, 2 e meia. Olha só. Um ponto que está na reta R, um ponto que pertence à reta R, ponto de coordenadas 3, 2 e meio. Isso foi dado. Bom, a reta R corta o eixo y no ponto 2. A reta R corta o eixo y no ponto 2. Se vocês prolongarem essa reta para lá, ó, se vocês prolongarem para lá, é claro que ela vai interceptar o eixo x. É exatamente a pergunta do exercício. Ele quer que calcule as coordenadas desse ponto. Olha como é que eu traduzi para vocês. A intersecção da reta com o eixo x dá o ponto P. Eu quero saber as coordenadas. Pessoal, para achar as coordenadas do ponto de corte, ou achar o ponto de corte no eixo x, a primeira providência vai ser a seguinte: vamos determinar a equação da reta. Agora, como determinar a equação da reta conhecido dois pontos? Como? É só usar o determinante que a gente acabou de comentar para vocês. Quais são os pontos conhecidos? Quais são? Coordenada deste ponto, 3, 2,5. E coordenada deste ponto, quem que é? Esse aqui é o ponto 0,2. Então é só montar o determinante. Olha o determinante aqui, ó. Primeira linha, xy1. Segunda linha, 0,2,1. Porque a esse ponto eu associo coordenada 0,2. E não se esqueçam que sempre termina por 1. E o outro ponto seria quem? Coordenadas 3, 2,5, está aqui, ó. 3, 2,5 termina por 1. Deixo para vocês calcular o determinante de terceira ordem, multiplica os elementos do diagonal principal, pega as paralelas, usa a regra de Sarro. Se vocês aplicarem, a gente recai na seguinte equação, olha só. 2x mais 3y menos 6, menos 2,5x igual a 0. Então vocês podem reduzir os termos semelhantes, multiplica por menos 1, etc. Tudo que vocês têm direito. Então a equação da reta R vai dar meio x menos 3y mais 6 igual a 0. Agora, se eu quero ponto de corte no eixo x, é evidente que a coordenada y tem que ser 0. Ou seja, que condição que eu imponho? A reta vai cortar o eixo x num ponto de tal forma que a segunda coordenada seja 0. Então basta impor que condição? O y tem que ser 0. Aonde tem o y, coloca 0. Substituindo, isso vai ficar meio x igual a 6. Como é lá? Meio x mais 6 igual a 0. Isolando esse x, isso vai dar menos 12. Coordenadas do ponto P, isso vai dar menos 12, 0. Então, menos 12, 0 é a resposta do exercício. Semana que vem a gente continua trabalhando com retas. Fiquem ligados. Tchau para vocês.